Olá, Gonçalo, muito obrigada por estar aqui presente hoje no podcast À Conversa com CEOs. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. É um gosto tê-lo cá e por aqui hoje vamos perceber a sua jornada enquanto empreendedor e também o papel da BGI no ecossistema de empreendedorismo. Então, Gonçalo, começo por perguntar, sempre teve vontade de criar um negócio seu, de ser empreendedor, ou isto foi algo que surgiu mais posteriormente na sua vida? É uma boa pergunta, porque as coisas, a vida vai acontecendo, não é? Vão-se proporcionando oportunidades, mas também me recordo desde pequenino ter tido algumas experiências, digamos assim, de empreendedorismo, que agora vejo que era empreendedorismo, na altura não tinha noção. Posso relatar um outro episódio? Sim, claro. Portanto, eu tinha talvez aí uns 13 anos, na altura 13 anos, 12, 13, e tinha um vizinho que tinha estabelecido uma nova empresa e que, portanto, eu tenho 52 anos, portanto estamos a falar quando eu tinha 12 anos, estamos a falar há 40 anos atrás, 30 e muitos anos atrás. Naquela altura não havia ainda grandes computadores, havia computadores muito simples, Spectrum ZX. Eu lembro de jogar joguinhos muito básicos com, enfim, os Chuck Eggs e outros, e gostar muito de programar na altura, coisas básicas. E o meu vizinho perguntou-me: olha, estou a estabelecer uma nova empresa, queria lançar um jogo também de automóveis, de corridas e tal, tu conseguias programar assim alguma coisa desse género? E eu disse, se calhar conseguia. E, portanto, lá fizemos um jogo promocional para a empresa se, enfim, divulgar, comunicar, apelar a novos mercados mais jovens, e foi, digamos assim, o meu primeiro trabalho informal de empreendedorismo. E a história de como foi pago também é interessante. Sim. Porque o Alexandre na altura me perguntou-me assim, que era o meu vizinho, tinha dado para ser meu pai, portanto eu era um miúdo, e ele assim: olha, eu vou-te pagar 10 contos por este trabalho, portanto hoje 50 euros, uma fortuna na altura, mas queria saber como é que tu queres ser pago, se queres que eu te dê o dinheiro, ou se queres, por exemplo, ações da empresa que eu estou a criar. E mais tarde eventualmente poderás também beneficiar da valorização isto eram ações de uma empresa, portanto estava ligado ao Paribas, um banco, portanto, de Paris, estrangeiro, que estava a estabelecer uma empresa de leasing em Portugal, que se chamava Leasing Invest, e essa empresa estava já cotada na bolsa. E portanto eu seguia por curiosidade, seguia a bolsa nessa altura, depois do jornal passava sempre a bolsa, PSI 20, e eu já tinha reparado na empresa de Leasing Invest e tal, e disse: então Alexandre, olha, vamos fazer assim, então pagas-me, eu aceito ser pago em ações, portanto, e ele disse: ok, então eu fico titular das tuas ações. E quando as quiseres vender, dizes-me e eu entrego-te a verba. E portanto, naquela altura foi interessante porque efetivamente as ações, o mercado da bolsa, estaremos a falar, portanto, há 30 e tal anos atrás, portanto, 1990, 87, sim. 90, houve um boom de ações muito grande, e eu lembro-me de ter duplicado o valor das ações. Então foi um ótimo negócio. 10 contos fiz 20 contos ou coisa assim do género. E lembro-me perfeitamente de dizer ao meu pai: olha pai, vamos abrir uma conta, a minha primeira conta com 20 contos. Incrível. E foi com que idade, Gonçalo? 13 anos. Então aos 13 anos fez assim o seu primeiro negócio. Foi. Em troca de ações. Em troca de ações, investi em ações, portanto, e dupliquei o valor das ações e abri a primeira conta na altura no BPA, Banco Português do Atlântico. E como é que foi? Ou seja, esse negócio foi mais na área de programação, não é? Sim, era uma brincadeira na área de programação, exato. Básicos, e depois como é que foi da área da programação até a área mais de negócios e de empresas? Como é que a BGI apareceu na sua vida? Desde miúdo, portanto, tinha uma paixão pela sustentabilidade, portanto, sempre, eu sou engenheiro mecânico, formei-me em engenharia mecânica. A área das renováveis para mim foi sempre uma área de muito gosto.
também a área de tecnologias portanto, de ponta. Aliás, eu fui estudar depois para fora, para a Inglaterra. Tive 12 anos, estudei 5 anos em Bruxelas e 7 estive em Inglaterra, precisamente para me especializar em áreas de tecnologias de ponta, mecatrónica e nanotecnologia, etc. E portanto estive na HP, em Norte de Londres, e portanto fui um bocadinho dar aso ao meu espírito mais técnico desde miúdo. Tudo que lá em casa, tudo que tivesse parafusos, eu desmontava, portanto fazia furos na parede, fazia engenheiro, portanto os meus pais tiveram muito azar comigo porque eu os destruía praticamente tudo lá em casa. Abria rádios, desmontava as coisas, fazia alarmes lá no quarto, tudo. Apanhava montes de choques de eletricidade nos fusíveis lá de casa e muitas vezes abaixo. Portanto, é literalmente assim, crescemos um bocadinho como neste ambiente de exploração. Portanto, hoje os ambientes são muito diferentes, é muito mais controlado. Também já não levo tantos choques hoje, né? Portanto, mas efetivamente eu diria que este estás assim mais de aventura, portanto, quando era miúdo, moldou sem dúvida inevitavelmente aquilo que mais tarde se foi passar. Iria ser, sim. A BGI, portanto, surge depois de eu vou para a Inglaterra, portanto vou trabalhar para a HP, depois também tinha feito uma tese de mestrado numa área portanto, que gostava muito, que era a área de som e altifalantes, porque eu já lhe disse que já tinha feito com joguinhos, etc., os sons e a acústica era uma paixão também grande. Depois enquanto era ainda estudante, também criei uma empresa, um negócio mais ou menos informal de altifalantes. Portanto, comprava os altifalantes na Dinamarca, importava através de um amigo que tinha uma empresa de rolhas e de cortiça, e ele importava os componentes, eu montava, fazia os circuitos eletrónicos, eu utilizava os softwares para essa coisa. Ainda hoje tenho colunas que foram construídas por mim, portanto, isto já na Faculdade de Engenharia do Porto, portanto estamos a falar de 1998, 9, por aí. Portanto, o espírito esteve sempre consigo, o espírito empreendedor. Sim, um bocadinho, sim, sempre me meti bastante em alhadas, mais do que aquilo que devia, em certa medida. A BGI surge, portanto, eu quando regresso a Portugal integro o Contact Masters do programa SONAI. Tenho a oportunidade de, portanto, estamos a falar em 2004, dezembro, a minha esposa fica grávida, portanto, fica grávida e em janeiro nós regressamos em 2005 a Portugal, porque queríamos que a nossa filha, Rafaela, a mais velha, ficasse com a nacionalidade portuguesa, etc. Portanto, regressamos a Portugal, depois de 7 anos, uma aventura de 7 anos em Inglaterra. Tivemos por Oxford, tivemos por Londres, tivemos por Brighton, tivemos por Ipswich. Compramos casa, por exemplo, lá, e portanto eu já estava cansado também de viver em então foi as circunstâncias casas partilhadas e tal. Mas mantivemos lá a casa, inclusivamente, durante alguns anos. E, portanto, regressamos a Portugal, integro o Contact Masters, o programa da SONAI, e portanto, conheci diretamente o engenheiro Belmiro Azevedo, que me disse, vocês engenheiros, não sei o quê, não percebem nada de finanças, não percebem nada de gestão de negócios, vocês têm de aprender a gerir empresas, e para gerir empresas é preciso, de facto, aprender fazendo. E, portanto, 6 meses depois do planeamento de controle de gestão, como um estágio, praticamente, ou em processo de conhecimento do grupo, desafiou-me, portanto, a reestruturar um grupo de cosmética que se chamava Confiança, portanto, que tinha sido comprado por uma capital de risco, etc. E também pelo neto, o Tomás Azevedo. E, portanto, eu fui, de certa maneira, reestruturar essa unidade e mais tarde, portanto, vendemos essa empresa à Acbrito. Portanto, foi esse processo também de entrada na gestão de negócios, digamos assim, como é que se dá a passagem numa área técnica que era engenheiro, digamos assim, de projeto, de nanotecnologia, etc., em telecomunicações, como é que se dá essa passagem depois para uma área de mais de gestão. Foi assim, portanto, que aconteceu. A sua entrada mais na área de negócios. Dá-se mesmo com este episódio da SONAI. Pronto, exatamente. Passamos aí a olhar para EBITDAs e para pagar salários e para custos e para
processos de licenciamentos e coisas assim do género, recrutamentos, despedimentos, portanto, recursos humanos, reestruturação enfim, novos negócios, de vendas, de área comercial, montar equipas comerciais, licenciamentos, que já referi. Portanto, no fundo, uma empresa é uma míriade de desafios que, especialmente quando estão tecnicamente falidas, que era o caso, era necessário injetar dinheiro para reabilitar o negócio. Depois dessa passagem, portanto, pela Sonai, de cerca de 3, 4 anos, muitos fins de semana trabalhados, enfim, muitos desafios ultrapassados, integrei mais tarde o grupo Semapa, portanto, Queiroz Pereira, mais uma vez um empresário que já faleceu, que estava na área dos cimentos e também na área das energias alternativas, eólica na altura, e também proteína, através de uma empresa que que eu vinha ajudar, no fundo, a adquirir, que era a ETSA, portanto, que mais tarde vinha a ser diretor-geral, empresa transformadora de subprodutos animais, que, no fundo, grande parte da energia, não diria grande parte, mas uma parte importante da energia que a ETSA produzia em termos de óleos e farinhas, sim, etc., animais tinham de ser destruídas e, portanto, eram utilizadas como combustível para o fabrico de cimento, nos fornos de clinker, que operam a 1600 graus, 1400 graus, portanto, temperaturas muito elevadas. E, portanto, são altamente energívoros, portanto, precisam de muita matéria combustível para operar. Curiosamente, as indústrias mais competitivas a este nível de energia são as mais sensíveis aos custos energéticos, inclusive aqui a indústria também de cimenteira. O que é interessante, porque nós, cada vez que incorporávamos mais combustível biogénico, sim, íamos precisamente tendo mais créditos de carbono, e depois esses créditos de carbono podiam ser vendidos no mercado de carbono, e, portanto, a empresa também conseguia reinvestir uma boa parte desses proveitos também na aquisição de novos negócios, diversificação, que era um bocadinho essa área. Mais tarde sou contactado por uma empresa que estava à procura de um diretor para um novo programa no âmbito do programa MIT Portugal. Portanto, o anterior ministro Mariano Gago, da Ciência e Ensino, Tecnologia e Ensino Superior, tinha a visão de internacionalizar a ciência e a tecnologia portuguesas. Portugal sendo um pequeno país, não é? Com 10,5 milhões de habitantes, mas com muita capacidade, digamos assim, a nível de investigação que temos e continuamos a ter. A visão em 2006, 2008 era estabelecer parcerias aplicadas, verticalizadas, engenharias, área médica, várias áreas tecnológicas, computação, software, etc. Então foram feitos vários convénios, vários programas de internacionalização desta massa crítica cinzenta portuguesa com MIT, Carnegie Mellon University, University of Texas, Harvard University e Fraunhofer, Germany. Portanto, e estes modelos de colaboração marcam um ponto de viragem daquilo que hoje nós temos. Hoje temos Portugal absolutamente, digamos assim, no mundo, no mapa mundi da tecnologia, das startups, de capitais de risco, de unicórnios. Temos 6, 7 unicórnios made in Portugal. Mas tudo isto surge, é muito importante fazer aqui este jus, de facto, como é que esta transformação se dá. Dá-se em grande parte destes programas que surgem internacionais, de haver uma noção de que Portugal tinha de ser integrado numa cadeia de valor que já estava em rota, em rumo, em processo, e que o que era importante era que os portugueses tivessem a oportunidade, digamos assim, de participar destes programas de intercâmbios com professores estrangeiros, de irem cá, de nós irmos lá. Eu não era professor, óbvio, mas fui contratado precisamente pelo reitor do ISCTE, do INDEG, na altura, do presidente do INDEG, para, no fundo, estruturar um programa que fosse capaz de valorizar
a transferência de conhecimento e tecnologias portuguesas para o mundo através de um veículo com a MIT. E, portanto, a BGI surge em 2010 como um esboço de um projeto de empreendedorismo e inovação que se chamava MIT Portugal Innovation and Entrepreneurship Initiative, MPP-IAI, em que eu sou o colaborador número 1 para operacionalizar esse programa. Vamos ao MIT com o professor G. Paulo Esperança, visitamos tudo que eram iniciativas de empreendedorismo e inovação e desenhamos um programa que adaptamos à realidade portuguesa, que tinha vários elementos de várias vertentes, digamos assim, com o MIT, que é, enfim, uma das universidades mais empreendedoras a nível de spin-offs, Hewlett-Packard, Microsoft, etc. Muitas empresas surgem destes ecossistemas e nós vamos aprender com o MIT como é que o empreendedorismo e inovação se faz e a transferência de tecnologia se faz e os gabinetes de valorização de propriedade intelectual operam. E mais tarde acabamos por escrever também um regulamento de propriedade intelectual do ISCTE, com a doutora Graça Funico, que era na altura jurista do ISCTE, que depois mais tarde é aplicado, portanto, como um exemplo de boas práticas para todas as universidades portuguesas, onde invertemos a propriedade intelectual. Enfim, na altura era, se fosse uma investigadora e criasse uma empresa, iria ficar com porventura 10% dos proveitos da propriedade intelectual. E a universidade ficava com 90%, mas o departamento e o investigador ficava com muito pouco. Nós fizemos exatamente o contrário, fizemos a estrutura. A universidade ficaria com 10%, na melhor hipótese, e o investigador ficaria com 90%. Para quê? Para aliciar, para criar aqui uma ignição de transferência, um grande ímpeto, um grande, digamos assim, motivador de promover estes processos. Portanto, isso começa dessa maneira. 2010, 2013 fizemos um ensaio de um piloto que chamamos Building Global Innovators, que é a BGI, portanto, programa, exatamente. E criamos em 2013 um pequeno veículo de investimento com a Caixa BI, com um fundo que se chamava Caixa Empreender Mais, que era um pequeno fundo de 25 milhões de euros, em que havia compromissos de investimento de 100 a 400 mil euros até 4 empresas por ano. Portanto, tínhamos cerca de uma taxa de investimento de 1 milhão de euros por ano ao longo de vários anos. E, portanto, começamos a partir de 2013 a investir através deste veículo em empresas, startups, spin-offs portuguesas. Temos a Sword Health, por exemplo, que é um nosso alumni, temos a Fidzai, que é um nosso alumni, portanto 2 unicórnios portugueses. Muito importante, exato. E temos muitas outras empresas que não chegam ao estado de unicórnio, mas que acabam por ser também empresas muito game changers. Exato. E Gonçalo, então inicialmente vocês focaram-se primeiro em investigadores e em spin-offs universitários, foi isso? Sim, na altura tínhamos 2 vertentes essencialmente. Tínhamos startups independentes do ecossistema nacionais e internacionais, portanto nós queríamos ter uma iniciativa verdadeiramente global. E tínhamos, exatamente. Building Global Innovators, a partir de Portugal com esta que nós chamamos, esta dimensão e mais tarde publicamos um paper também, Transnational Acceleration Programs, portanto transnational, ou seja, uma aceleração transnacional em Portugal, Europa e Estados Unidos. Portanto, criamos aqui uma super, digamos assim, estrutura ligada para não tínhamos, o nosso ecossistema era inexistente na altura, precisávamos de alavancar muito o que já existia e, portanto, o que fazíamos era levar os empreendedores europeus essencialmente, mas não só, que aproveitavam esta plataforma de lançamento para entrar no ecossistema americano e, nomeadamente, no ecossistema de Boston e Cambridge. Com universidades como Harvard, Boston University, MIT, etc., entre outras. E foi de facto algo transformador, porque os promotores, quando participavam destes programas, nós chamávamos Immersion Programs, que duravam várias semanas, eles, de facto, naquelas semanas, 2, 3 semanas que estavam nos Estados Unidos, diziam-nos muitas vezes que evoluíam mais em termos de maturescência da ideia, do projeto, das leads, de validação da sua intelectual, da sua
estratégia de entrada no mercado, go-to-market strategies, da sua proposta de valor, até muitas vezes até na equipa, a evolução da própria equipa, encontravam cofundadores, etc. Evoluíam mais nessas semanas que estavam nos Estados Unidos do que às vezes meses na Europa, porque os ecossistemas eram muito frágeis, muito lentos, muito difíceis de conseguir uma reunião. Não há tanto investimento também nesta área do empreendedorismo como há nos Estados Unidos. Claro. Claro que sim. E, portanto, isto era a realidade em 2010, 2013, 2000, enfim, por aí. As coisas mudaram muito rapidamente, portanto, 2018 nós começamos... o que acontece é que em 2018 o ISCTE aliena a BGI. A BGI é avaliada independentemente e, portanto, faz-se um MBO. Portanto, o que acontece é que há um spin-off da BGI para o mercado. Pronto. Ok. E nesse momento, quais são as principais diferenças? O que é que muda? O vosso apoio? Temos de começar a pagar salários. Portanto, nós éramos funcionários, digamos assim, do INDEG, na altura, tínhamos uma equipa já de cerca de 5, 6 pessoas, tínhamos alguns programas, tínhamos entrado em 2016, 2017, estávamos a começar a dar os primeiros passos no EIT, no Instituto Europeu de Tecnologia. Mas tínhamos, digamos assim, a nossa estrutura era financiada essencialmente por universidade e alguns financiadores privados. Não tínhamos propriamente vendas, não tínhamos uma vertente, digamos assim, comercial. Exatamente. Pronto. Tínhamos um programa que tinha sponsors, tinha donors, tinha, enfim, um conjunto de mecenas e de investidores. E nesse momento mudou mais para privatizar? Sim, havia a incerteza se a própria BGI seria uma empresa viável como um modelo de negócio, que é uma das questões fundamentais. Portanto, nessa altura, eu e outros 10 colegas juntamos-nos e adquirimos 90% do capital da BGI e mais tarde 10%. E portanto tínhamos esta incumbência. Portanto, o meu desafio era encontrar modelos de negócio e serviços que permitissem de alguma forma dar uma continuidade ao programa, mas também diversificar para outras atividades que nós tínhamos ganho massa crítica ou conhecimento ou expertise para avançarmos. E quais foram essas áreas? Ou seja, quais são as principais áreas de apoio aqui da BGI às empresas? Sim, nós passamos a fazer vários programas de aceleração a nível nacional e internacional. Surgiram também outros aceleradores, a BTI, por exemplo, a Fábrica de Startups, entre outros, Startup Lisboa, enfim, entre outras iniciativas, umas mais ligadas às câmaras, outras às autarquias, outras mais ligadas aos municípios, territórios, etc. E em 2017-18 somos apresentados por um colega de infância, sou apresentado ao Presidente da Câmara de Idanha, que queria de facto criar um acelerador ligado ao agronegócio, portanto à agroalimentar, para repovoar o território, ligado à robótica, ligado à agricultura 2.0, agricultura de precisão, internacionalização também dos negócios existentes. E em 2018 celebramos o nosso primeiro acelerador, digamos assim, privado, entre aspas, em que nós estamos a trabalhar por serviço, porque até então estávamos a trabalhar essencialmente para o nosso programa, Building Global Innovators, né? Portanto, que era o nosso único programa. E começamos a traçar, já tínhamos também feito um programa para a ANI na altura, já tínhamos feito alguns serviços inicialmente para também o EIT Digital, a prestação de alguns serviços, e portanto passamos a estar muito focados no agroalimentar, e percebemos que também era uma das áreas que estava menos digitalizada. E especializamos depois nas questões mais tarde da reciclagem dos nutrientes. Portanto, as cidades consomem nutrientes, então nós temos necessidades fisiológicas de alimentação. Esses nutrientes, a maior parte deles são produzidos em ambiente rural, e as cidades são vistas para nós como uma fábrica, não é? Portanto, uma fábrica que consome alimentos e produz riqueza, e tem pessoas, tem trabalhadores.
portanto, que vem todos os dias trabalhar para a fábrica, para Lisboa, e que se tem de deslocar. Portanto, interessante essa perspectiva. A cidade para nós nós estávamos muito focados nas Smart Cities. Ok, e porquê esse foco? Já vim atrás do Surgiu da necessidade do presidente da conversa com a Idanha? Lançamos o Build Global Innovators, tínhamos esta lógica de Smart Cities. Ok, foi desde o início, portanto. Porque mais de metade das pessoas vivem em cidades, 60% a 70%, e há de chegar, por algumas previsões, a 80% ou mais por cento da população mundial há de viver em cidades. Mas vocês quiseram focar-se nesta questão porque acharam importante haver aqui mais soluções para tornar as cidades mais sustentáveis. Sim. Exatamente. Ou seja, a tecnologia não existe só por si, não é? Portanto, a tecnologia não tem razão de ser só por si, a não ser que sejamos tecnólogos apaixonados por tecnologia. Benéfica, não é? Pronto, exato. É a aplicação da tecnologia, não é? Portanto, que nos interessa, impacto, não é? Na forma de, ou o serviço, ou o processo, o produto, pronto. E no fundo, o que nós fizemos na BGI ao longo de muitos anos, e continuamos a fazer, a aceleração hoje representa menos de metade do nosso negócio, mas continuamos a fazê-lo, já representou 100%, era um processo inevitável, portanto, hoje muito trabalho que nós fizemos como pioneiros está feito, há muitos aceleradores, há muitas iniciativas de apoiar os promotores, empreendedores. Então, neste momento já não faz tanto sentido apostar nesse setor, porque a concorrência já é um maior. Setor, digamos assim, que já está consolidado, eu diria, já está mais ou menos consolidado. Já não há tanta necessidade, não há tanta... Portanto, nós que estamos na vanguarda da técnica, temos de estar sempre a olhar para o próximo desafio. E o que é que percebemos? Em 2018 para a frente, quando começamos a trabalhar, por exemplo, com um dos maiores territórios, 1435 km², que é a Idanha, com estes desafios territoriais, percebemos que grande parte da inovação, pode vir das cidades, mas há aqui uma importante componente que nós não podemos descurar, que é de onde é que vem o alimento, de onde é que vem a água que nós bebemos, de onde é que vem a energia que nós consumimos. Portanto, de onde é que vem toda esta infraestrutura que é absolutamente, que nós chamamos de infraestrutura crítica, que é hoje aquilo que nós estamos focados na BGI, a infraestrutura crítica basicamente, e uma das primeiras questões aí é o agroalimentar, e portanto estamos muito focados, criamos, entretanto, também criamos a gênese de um laboratório colaborativo, Food for Sustainability, que tem a sua sede também em Idanha. Então, desculpem, foi fundado por vocês? Exatamente, foi fundado por nós. Encontramos 15 associados fundadores, promovemos a candidatura a um collab, conseguimos ganhar essa chancela, conseguimos financiar o laboratório, e hoje temos cerca de 45 pessoas, a maior parte das quais, precisamente, com a sede em Idanha, a trabalharem a partir de Idanha. Então, vocês focam-se muito em Idanha, é isso? Não, nós quisemos fazer um projeto ancorado no ambiente rural, que podia ser mobilizador para outras iniciativas, dizerem, fazer uma coisa destas, para ser inovação tem de ser em Lisboa, Porto, ou Coimbra, ou Aveiro, ou Braga. Sim, não tinha de ser. Portanto, nós sentimos que tínhamos a matéria-prima certa para fazer uma experiência arriscada, mas não a deixar de fazer, no sentido em que iríamos repovoar com conhecimento e talento as pessoas de fora para dentro. E, portanto, recrutamos no Porto, recrutamos em Lisboa, recrutamos em Coimbra, recrutamos em Aveiro. Aqui a tendência, não é? Do urbanismo. Exatamente. E, portanto, trazer, no fundo, esta urbanização para o rural, não? Ou seja, ter 5G a partir de Idanha é possível, trabalhar a partir de Idanha é possível. Idanha está mais próximo de Madrid, por exemplo, que é um conceito interessante. Se nós estivermos a exportar, por exemplo, para Madrid, dessa maneira, exato. Estamos a 3 horas de Madrid, quando estamos a Idanha, não é? Exatamente. Se estamos em Lisboa, Porto, estamos a 5 ou 6 horas. Então vocês são aqui, ou seja, vocês já não se consideram acelerador. Então, nós consideramos uma venture builder, e desde que começamos a vender ativos, portanto, onde investimos, ativos financeiros, na prática, no fundo, os alumni da BGI, passamos a desinvestir, e isto é o ciclo normal, investimento, é o ciclo de qualquer fundo, qualquer veículo de investimento, e decidimos neste momento investirem verticalmente, ou seja, investir em spin-offs que nós próprios
pudéssemos gerar em áreas que nós próprios já nos consideramos especialistas e que vemos que serão áreas de desenvolvimento futuro e de plataformas futuras importantes para a sustentabilidade, digamos assim, do ser humano no planeta Terra. E basicamente começa por água, começa por energia, começa por o alimento. E é aí que estamos muito focados nessas áreas. E vocês, antes de investirem, dão primeiro formações? Quais são assim, os critérios de decisão do investimento e o apoio que vocês dão também a essas empresas? Usamos muito os programas de aceleração para criar ecossistemas, porque nós trabalhamos em rede e trabalhamos muitas vezes... Os contactos são tudo, sim. As soluções que nós desenvolvemos são co-desenvolvidas com parceiros. Compramos soluções muitas vezes a startups onde investimos, por exemplo. Procuramos criar verdadeiramente este intercâmbio. Ajudamos-los também a recrutar, como é óbvio, ajudamos-los a crescer, ajudamos a trazer oportunidades de negócio. Portanto, criamos no fundo clusters de setoriais, por assim dizer, por exemplo no agroalimentar. E usamos também muito a rede do EIT, do digital, do food, do clima, entre outras. Da água agora, onde também estamos envolvidos, porque no fundo nós podemos segregar as partes e há uma tendência para os humanos, nós humanos, termos de separar o que é um ecossistema biológico. A água é uma coisa, o sol é outra coisa, o ar é outra coisa, mas no fundo faz tudo parte da mesma coisa. Não é? Faz tudo parte da mesma coisa e, portanto, a agricultura regenerativa, que é um dos aspectos que estamos a trabalhar e muito recentemente um dos maiores investimentos de vários milhões de euros que aportamos, todos os lucros que temos basicamente reinvestimos, temos vindo a reinvestir, temos uma estrutura acionista que nos permite nunca distribuir dividendos, portanto até chegarmos a um nível de maturidade e portanto os investidores, os nossos parceiros dizem não, vamos continuar a investir no crescimento e essa é a prioridade, portanto quem visitar o Ampliaco, que é uma unidade multitrófica integrada em Nazaré, são 1000 metros quadrados de experimentação, nós estamos, por exemplo, a produzir o pesto funcional biopónico do mundo. Ou seja, produzido com... esclarecer. Pesto é um molho, não é? Um molho de é um molho, sim. É um molho sim, exato. Italiano, pronto. Sim, eles usam queijo parmesão, nós não usamos. Ótimo. Usamos queijo de cabra de Idanha, por exemplo. Lá está, que ajudamos os promotores. Mas também temos uma versão sem queijo, por causa dos veganos e há pessoas alérgicas, portanto, a produtos lácteos. Mas o que estamos a fazer é, com a aquacultura, extraímos nutrientes, portanto, convertemos a amónia, que são os resíduos no fundo do peixe, em nitritos em nitratos, com bioreatores, e esses nitratos são extraídos do sistema. Nitratos são os compostos azotados que as plantas necessitam, entre outros, macroelementos e também microelementos, que filtramos e complementamos para produzir bioponicamente sem solo um manjericão. A produção sem solo não é nova. A hidroponia não é nova, mas o que é novo é a combinação de vários elementos que nos permitem baixar a pegada carbónica e não ter perdas de lixiviação de nutrientes, que é o que acontece muitas vezes em agricultura aberta com fertilização química ou de síntese química. 70% ou 80% do que nós colocamos a nível de fertilização é lixiviado. Para onde? No limite para os lençóis freáticos e depois mais tarde para os oceanos. E depois, claro, temos problemas de eutrofização dos oceanos, temos blooms de algas, temos um conjunto de problemas que estamos a criar nos oceanos, que ocupam 2/3 da superfície terrestre, para não dizer mais, quase 70%, e que são absolutamente o motor, são o maior arrefecedor, aquecedor do planeta, ou seja, regulador do clima, são os oceanos, isso não há dúvidas. E, portanto, nós temos nos alimentar, com certeza que sim, mas temos de começar a olhar ter mais para aquilo cuidado que comemos, com os impactos, exatamente. Com os impactos. No nosso caso, não usamos pesticidas nenhuns, usamos soluções biológicas para combater pragas, por exemplo, e inóculos. E estamos também a trabalhar hoje na concepção de bioestimulantes, de biofertilizantes, para substituir precisamente os químicos de síntese, portanto, micro-organismos. A BGI está preocupada em investir em empresas e também em criar empresas que tenham um impacto positivo na área da sustentabilidade, não é certo? Na área da agricultura, da alimentação, do clima, para contribuir assim para uma sociedade mais sustentável. Nem mais. Muito Estamos bem. Precisamente neste momento a licenciar, por exemplo, uma unidade de engorda de lírio,
3.000 toneladas de produção ano. Portanto, esperamos ter aqui um impacto muito importante na produção de lírio. Portanto, sim, é um peixe autóctone das águas portuguesas, Cabo Verde e, portanto, Açores, Madeira. Lírio é a espécie, digamos assim, dos Açores, português diz-se charuteiro, mas é, no fundo, kingfish em inglês. É uma espécie muito valorizada para sashimi e sushi, que é um mercado que está a crescer. Nós estamos a crescer com esse mercado e temos vindo a fazer estes ensaios todos, estes pilotos iniciais nesta unidade da aquacultura Ampliaqua. E quais são os desafios principais que o Gonçalo tem encontrado na gestão da BGI? Assim, a gestão de uma empresa é sempre desafiante, porque nós, como fundadores e CEO, temos de estar a dar apoio, por um lado, à equipa, por outro lado, temos de estar a fazer crescer o negócio, por outro lado, temos de estar em programas como estes para divulgar e para, enfim, de alguma forma também incentivar outros a fazer. Tentar chegar a todo lado, não é? Temos de mentorar equipas, temos de estar presentes, enfim, em alguns certames também importantes de desenvolvimento, digamos assim, de políticas nacionais. Temos, no fundo, fazer um bocadinho, eu costumo dizer que os CEOs e fundadores são os homens dos 7 instrumentos, homens, mulheres, 7 instrumentos. São como? Como? Não percebi. Os homens ou as mulheres dos 7 instrumentos. Temos de tocar todo o instrumento da orquestra. Somos um bocadinho maestro. Mas não existimos sem a orquestra. Isso é muito importante. E isto é um bocadinho um chavão, mas a nossa equipa de facto é extraordinária, porque temos de ser todos de facto muito bons no que fazemos e nos coordenarmos no sentido certo, especializarmos nas áreas, obviamente, dos gestores de projeto, etc. que temos. E nos próximos anos, quais são as perspectivas para a BGI? Pensam manter o foco nestas áreas? Reforçá-lo? Porque, bem, estas áreas fazem todo o sentido neste momento, não é? 2018 para a frente, e já desde sempre, a sustentabilidade, portanto, nós hoje, a nossa alcunha passou de Deep Tech, nosso underlining na BGI passou de Deep Tech Accelerator, para Sustainable Ventures Builder. Exato. E é isso que estamos a fazer. Mudou o posicionamento. Lançamos já então várias spin-offs, a BGI já lançou várias spin-offs, Ampliaqua é uma delas, que já falei, uma unidade pré-comercial, que também tivemos apoios de financiamentos de Norway Liechtenstein Grants, de ZA Grants, o que é bom, fomos reconhecidos na matéria de reciclagem de nutrientes, o que é o objetivo, que lhe dizia porque é que nos levou a IDENHA também. E temos hoje em licenciamento desta unidade que lhe falei, 3.000 toneladas de cereola, que é uma unidade que, enfim, rondará em cruzeiro 50, 60 milhões de euros de turnover anual. São projetos ambiciosos, são projetos grandes, são projetos complexos, que exigem licenciamentos prolongados, muito complexos em si, com muitas especialidades. Portanto, esse é o licenciamento destas unidades é o mais complicado e obviamente o capital necessário para arrancar e todos os planos de negócio que são necessários, mitigações de risco, pilotos de curvas de ensaio, de espécies, tudo mais, de riscos de contaminações. Portanto, tudo isto que estamos aqui a falar é o que nós estamos a fazer hoje. Mas com vista à produção, por exemplo, falei-lhe da área de biofertilizantes estimulantes, como é que eles são produzidos? São produzidos com os resíduos dos peixes. Sim. São produzidos, depois nós comemos o filete, comemos em casa, não é? Quando vamos ao supermercado, compramos um filete. Há muita coisa para produzir aquele filete de muitos passos, mas também há a espinha, que não é valorizada, há as caudas, há as cabeças, há os olhos, há as vísceras. Nós usamos isso, todos esses subprodutos, usamos-lo para transformar em meios de cultura que, por sua vez, podemos, no fundo, inocular com micro-organismos, por exemplo, que são benéficos para a regeneração de solos. Portanto, na prática está tudo ligado. É um ciclo, exatamente. Portanto, a inovação está aqui na vossa base. Estamos cada vez mais a ganhar, por exemplo, inovação, sustentabilidade. E diga-me uma questão, nós estamos quase a terminar, mas eu estou aqui curiosa com uma questão, que é, como é que estes spin-offs surgem? É porque conheceram alguém que vinha com uma ideia num programa, ou... As spin-offs da BGI, onde a BGI está a participar, normalmente surgem de parcerias. Nunca estamos sozinhos. Nunca. Estamos sempre com nós e outros parceiros. Por exemplo, nós e Food for Sustainability somos parceiros em algumas destas spin-offs, porque o Collab traz o conhecimento
técnico-científico, e nós trazemos a comercialização, trazemos o financiamento, trazemos o licenciamento, trazemos a qualidade, trazemos os processos, trazemos a distribuição, a comercialização, trazemos tudo a jusante. E, portanto, é um casamento perfeito digamos assim, de simbiose, que é o que nós procuramos. Mas temos outros casos em que estamos presentes com muitos outros investidores, porque eventualmente estas spin-offs para escalarem precisam de capital. E esse capital traz investidores estratégicos, traz investidores de capital puro, traz investidores... Portanto, é tudo aqui uma rede de contactos e parcerias que permitem assim a criação destas empresas. E para finalizar, Gonçalo, gostaria de lhe perguntar, tem assim alguma dica para um empreendedor que esteja a criar uma empresa na área da sustentabilidade e que queira impactar assim a sociedade? A pergunta mais rápida é: acompanhe os programas. Nós temos cerca de 30 ou mais programas de educação, de capacitação, de aceleração, de transferência de conhecimento a nível europeu. Portanto, estamos a trabalhar com as melhores universidades europeias. Temos essa sorte e obviamente, para estarmos nesse nível de trabalho, é necessário conhecer o estado da arte. Portanto, os empreendedores, é muito importante, quando têm uma ideia, é ótimo, é o ponto de começo. Mas não chega, não é? Exato. Mas a ideia, nós podemos dizer, vale 1% de negócio. A execução vale 99%. Portanto, ideias temos todos. E, portanto, ter uma ideia, ou seja, não podemos ser proprietários de, eu tive a ideia de... Não, é o que é que eu vou fazer com esta ideia. E o que é que eu já validei esta ideia, e com quem é que eu já falei acerca desta ideia, que consigo trazer comigo, que equipa é que eu tenho para fundar uma empresa, para materializar, para apropriar valor, qual é a minha diferenciação face a outros, quais são os meus mercados, qual é o problema que eu vou resolver para uma empresa, quais são essas empresas, quanto é que eu vou cobrar pelo serviço ou produto que vou vender. Todas estas questões que estamos aqui a colocar parecem simples, triviais, mas demoram, posso muito dizer, tempo, sim. meses, anos, em alguns casos, em alguns setores, por exemplo, a questão de pricing é uma das questões mais complexas que existe. A questão de perceber a proposta de valor. Como é que eu gero valor para o meu cliente? Gerar valor para o meu cliente, há duas formas. Ou eu poupo dinheiro ao meu cliente face à solução que ele tem atualmente, ou a minha solução que eu lhe estou a aportar lhe permite crescer em negócio, ou em margem, ou ir para outros mercados, ou o que seja. Portanto, responder estas questões de uma forma acutilante, acredito, é muito difícil. É muito difícil, e essa dica. Ok, muito obrigada, Gonçalo, por estarmos aqui a falar acerca do seu percurso enquanto empreendedor e também aqui do impacto da BGI no futuro da sustentabilidade e já no presente também, de estarem a criar soluções bastante inovadoras. Obrigada, Gonçalo, e obrigada ao Studio Podcaster da WebWise por nos terem acolhido aqui hoje no espaço na Lispolis. Obrigada.